almoçado bem e que não vos deu o sono agora, e nós estamos confiantes com este painel. Isso é coisa que não vai acontecer, que é algo que nos toca a todos e que temos grande expectativa na discussão que aqui se vai gerar. Portanto, eu dava início ao nosso segundo painel, passando desde já a palavra ao moderador do mesmo, o Dr. Miguel Alvim. Obrigado. Boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço e que tenham achado interessante, digamos, a primeira parte deste evento, amanhã. Vamos dar início ao painel referente à questão da economia. Economia vale, é o título, digamos, genérico. Eu diria que nós vivemos um tempo um pouco estranho, em que tudo é um pouco incerto, tudo é disperso. Havia uma doença, na altura, que afetava gente ligada à aviação, que era valorizada por isso mesmo, porque viam através do nevoeiro. E as empresas de aviação contratavam pessoas que tinham essa doença, que é uma doença real, porque tinham essa capacidade de, no meio do nevoeiro, verem bem a pista e verem bem a orientação dos seus percursos. E nestes tempos estranhos que vivemos, a economia também é uma economia um pouco estranha. Ouvimos frases um pouco desgarradas. O Papa Francisco fala numa economia que mata, a austeridade está na ordem do dia, uma austeridade que deixa viver, que cura ou que mata também. São perguntas que todos temos perante nós diariamente e que nos preocupam. Portanto, a economia é uma matéria que tem que ver com a nossa vida, com a vida do dia-a-dia e que nos preocupa. Isto depois de todas as euforias. Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia em 86, depois tivemos um período de ajustamento que foi marcado, de 86 a 91, marcado por remessas quase sem fundo de fundos estruturais. Depois entrou em circulação o euro em 2002 e, entretanto, caímos nesta situação penosa de uma economia que não anda, de uma austeridade depressiva que nos esmaga e, nem por isso, com a austeridade e com o apertado do cinto, a dívida pública portuguesa deixou de subir e em 2013, por exemplo, voltou a subir para quase 130% do PIB. Assim, perguntamos sempre, novamente, como podemos superar esta situação, como nos podemos sentir, digamos, a superar esta dívida. Como é que a dívida pública portuguesa se pode reduzir? Como é que a economia pode crescer? E aqui o nosso convidado, que eu saúdo desde já, Martim Avilés Figueiredo, parece que tem uma ideia que é os ricos que paguem a crise. E isso é uma velha frase do jargão pós-25 de Abril, também é uma frase do Obama, é verdade, esse profeta Obama fala também disso, os ricos que paguem a crise, e o Martim, a quem eu dava a palavra desde já, para nos explicar como é que é isso dos ricos que paguem a crise. Obrigado, Miguel. Depois desta introdução, levanta-se tudo, imagino. Obrigado, Miguel. Também queria agradecer ao Filipe e ao Pedro Pestana Bastos pelo desafio que me fizeram. Eu espero conseguir ser um bocadinho mais sofisticado do que apenas trazer aqui uma ideia que termine com a fórmula de que os ricos paguem a crise. E espero, sobretudo, estar à altura daquilo para que me desafiaram, que era trazer aqui um tema de conversação, mais do que uma teoria fechada, um tema de conversação que me beneficiasse sobretudo a mim, para depois poder ouvir-vos a apontar as dificuldades e os erros desta ideia, mas de facto tentei trazer, ou preparar, ou pensar aqui uma ideia que nos pudesse ajudar a perceber se existem ou não existem alternativas que nos permitam responder ao desafio e às circunstâncias, sobretudo às circunstâncias do país, sem que isso implique complicadas, complexas e muito pesadas teorias macroeconómicas. Ou dito de outro modo, é ou não é possível, com pequenos ajustamentos, encontrar aqui um caminho que ajude, tendo em conta as circunstâncias muito especiais da economia nacional, que ajude a rapidamente pôr a trabalhar algumas variáveis que podem, assumindo que eram trabalhadas da maneira certa, que podem corrigir alguns desses desafios estruturais da nossa economia. E, portanto, um dos temas deste nosso painel que o Miguel aqui nos lançou é a ideia se nos devemos ou não sentir em dívida, e a primeira provocação, se quiserem, assumindo que sou capaz de trazer aqui duas provocações, é essa. Eu acho que sim, que temos razões para nos sentir em dívida.
Acho que não temos razões para nos sentir em dívida com a Alemanha, nem com essas parangonas dos últimos tempos, mas temos razões para nos sentir em dívida connosco, com muitas das decisões que tomámos nos últimos anos, que agora é facílimo perceber que podiam ter sido tomadas numa outra direção, mas decisões erradas que explicam ou que tornam muito evidente aquilo que são os constrangimentos da nossa economia. Vocês conhecem-nos tão bem como eu, mas mesmo assim acho que vale a pena fixar aqui ou congelar aqui 3 momentos da nossa economia que são relevantes. Não é? Como todos sabem, a economia portuguesa cresceu de forma robusta apenas durante a ditadura, isso com um custo, que provavelmente muitos avalaremos de forma diferente, mas apesar da economia crescer, o país era pobre noutras variáveis, e quando veio a Revolução de Abril, as primeiras 2 decisões tiveram efeitos muito persistentes na economia. As nacionalizações, que de alguma maneira tiraram a capacidade dos grandes conglomerados que o país tinha, e a segunda, a explosão salarial. Só em 1975 os salários subiram 30% num único ano. Nós podemos agora dizer que aquilo tudo fazia sentido nessa época, não é? Era uma resposta aos anos anteriores. Mas a verdade é que essas decisões ficaram, e não é preciso ser muito rápido em contas para perceber que subir salários num ano 30% é muito acima da produtividade ou de qualquer produtividade imaginável e possível. O segundo momento, que também todos conhecemos bem, da adesão à União Europeia, deu-nos ali um folgo até 1990, mas depois, com a inflação, uma inflação quase galopante, procurámos travá-la com um outro caminho que parecia muito lúcido na altura, que era indexar o escudo a uma moeda muito mais forte, que era o euro. Não vamos agora aqui discutir se desse ponto de vista, não é? Hoje em dia é bom ou não estarmos na União Europeia, vamos tentar só perceber as consequências. E, portanto, nasceu logo aí, ou se quiserem, consolidou-se ainda mais aí um outro problema que subsiste hoje, que é o do consumo interno começar a puxar, ou apenas o consumo interno começar a puxar pela economia. A moeda nova não nos dava nenhuma competitividade externa, nós não conseguíamos colocar os nossos produtos a preços competitivos lá fora, e por isso começámos em busca de um outro modelo, que não parasse, não colapsasse a economia de um dia para o outro, e esse caminho foi, na altura, encontrado sobretudo via expansão dos gastos do Estado. Era preciso consolidar um modelo de segurança social que também não existia antes do 25 de Abril, e toda a construção, se quiserem, mais macroeconómica da resposta a essa adesão ao euro foi feita via expansão do tamanho e gastos do Estado e com um déficit enorme da capacidade exportadora do país. O que nos traz mais ou menos ao princípio dos anos 2000, em que, com uma economia muito puxada pela expansão da despesa pública, com empresas que, entretanto, tiveram de se reestruturar para responder a essa incapacidade de exportar, construímos uma economia de micronegócios. Uma economia de empresas minúsculas, em que 85% das empresas portuguesas têm menos de 4 trabalhadores. O que significa que não temos uma economia capaz de resistir a flutuações de procura. Cada vez que há uma flutuação, esses pequenos negócios, e já vos vou daqui a nada dar uns números talvez ainda mais evidentes, esses pequenos negócios colapsam como um castelo de cartas. Basta uma constipação para que tudo abane de forma severa e para que depois tudo rapidamente se manifeste nos números do desemprego. E, portanto, eu acho que temos o dever, não é? Quando não há bons diagnósticos, não há normalmente boas respostas, o dever de nos sentir em dívida, porque todas estas construções, todas estas respostas às circunstâncias que tínhamos, ainda que na altura, repito, ainda que na altura parecessem as certas, agora que é mais fácil de ver que não foram, sem estar à procura de culpados, acho que vale a pena perceber que aquilo que nos trouxe até aqui é uma economia muito débil e sem ginástica, sem jogo de cintura, para responder rapidamente a grandes soluções macroeconómicas. Não é evidente que um país como Portugal se possa transformar num país industrial de um dia para o outro. E se estivermos à espera desses grandes modelos, a probabilidade de nos enganarmos de novo,
ou se quiserem, dito de uma maneira ainda mais simples, a probabilidade de novo não ajustarmos as respostas às circunstâncias é enorme. Esses números que vos falava, só para termos uma ideia da fragilidade, antes de chegar então à ideia ou ao conceito, que espero que não se resuma aos ricos pagarem a crise, diz-nos qualquer coisa deste género. Há 4,8 milhões de empregados em Portugal. 50% desses 4,8 milhões de empregados trabalham em empresas com menos de 10 trabalhadores. Portanto, 85% das empresas portuguesas têm menos de 4, 50% dos nossos 5 milhões de trabalhadores trabalham em empresas com menos de 10 empregados. Essas empresas são 95% de todas as empresas. E dessas, 44% entregam IRCs negativos. Portanto, nós temos uma economia sem valor acrescentado. Temos uma economia muito frágil, em que o desemprego é a primeira resposta que as empresas têm, ou porque fecham, ou porque não têm outra capacidade de responder aos fluxos de procura e de oferta, e por isso nós não temos respostas rápidas, nem para dar uma nova opção a todas estas pessoas que ficam subitamente sem emprego. Aqui há uns meses, na SIC Notícias, quando me perguntavam o que é que eu achava da subida do IVA na restauração, eu disse que achava bem, que achava que era muito importante, que esse era o género de incentivos que para as circunstâncias da economia portuguesa faziam sentido. É evidente que as associações da restauração me inundaram o correio de e-mail nos dias seguintes a dizer que eu estava enganado, e provavelmente estarei. Não tenho aqui a pretensão de estar certo, mas a razão por que eu dizia isto é a mesma que há pouco vos tentava explicar, que nos fazia sentir, ou que me fazia sentir que temos razões para estar em dívida. Em Portugal há um café ou restaurante para cada 129 habitantes. Aqui ao lado, em França, há um restaurante para cada 230 habitantes. No Reino Unido, há um restaurante para cada 430 habitantes. Há 81 mil cafés e restaurantes em Portugal. É provável, fecharam 10 mil no ano passado, é provável que fechem mais 8 mil ao longo dos próximos 2 anos, e é virtuoso para a economia portuguesa que assim seja, porque não faz nenhum sentido termos, subsidiarmos isso com IVAs mais baixos, porque estes cafés e restaurantes são estes pequenos micronegócios que têm menos de 4 trabalhadores, que depois têm muito pouco valor acrescentado para a economia. É evidente que é fácil estar aqui nesta mesa a dizer isto, porque depois essas pessoas ficam no desemprego e não têm nenhuma solução, ou com grande dificuldade encontram uma solução que não seja o café ou o restaurante. Vocês perguntam, mas então porquê é que há tantos cafés e restaurantes? Por uma razão também muito simples, porque é muito fácil encontrar financiamento para abrir um café ou um restaurante. As grandes empresas de distribuição financiam em absoluto a abertura desses negócios. Portanto, se alguém fica desempregado durante um período de tempo, tem um incentivo gigante a abrir um café ou restaurante, porque qualquer uma dessas marcas de café que conhecem não só financia a renda durante 9 meses, como coloca todo o material e enfim, todas as necessidades básicas, todos os fatores de produção básicos que um café precisa para abrir. E, portanto, a razão porque há tantos é porque são muito financiados. É jusante. Bom, e, portanto, se os portugueses já têm essa capacidade de cada vez que existe uma oportunidade de financiamento, de correrem atrás dela e de se tornarem rapidamente empreendedores, se quiserem, gerindo o seu próprio café ou restaurante, eu acho que há aqui uma ideia interessante que valia a pena, sobretudo, ouvir a vossa opinião sobre ela, a que tenho chamado as cidades do crescimento. O que é que são as cidades do crescimento? É uma fórmula simples, na minha opinião, de acelerar a capacidade de, encontrar financiamento, 2, reestruturar todas estas pessoas que não sabem fazer outra coisa, mas que já trabalham em empresas muito pequenas, e 3, encontrar aqui um modelo de financiamento que eu acho que era, não paguem os ricos, mas agregador do ponto de vista de cidadania. Estas cidades, na minha opinião, são ajustadíssimas a economias como a portuguesa, são ajustadas porque não dependem de grandes fórmulas macroeconómicas, é uma espécie de incentivo tão simples como esse que leva as pessoas a abrirem cafés e restaurantes como cogumelos, não dependem da regulação central, em momento algum nestas cidades do crescimento será o governo a determinar o que é virtuoso ou o que não é
virtuoso e, na minha opinião, aproveitam o melhor que estas pessoas têm, que é, de alguma maneira, a capacidade de resiliência. A economia portuguesa, desse ponto de vista, com estes micronegócios, é uma economia resiliente. Não é uma economia ajustada, mas é uma economia resiliente que se ajustará, na minha opinião, com alguma facilidade a um modelo como este. Bom, que modelo é este? Ele é inspirado numa ideia de um economista que muitos conhecerão, chamado Paul Romer. Paul Romer é uma espécie de eterno e adiado candidato ao Nobel da Economia, por uma razão muito simples. Quando ele terminou o seu doutoramento em 1986, escreveu uma teoria de tal maneira marcante para a economia, ou formulou, se quiserem, uma teoria de tal maneira marcante para a economia, que até ele próprio decidiu colocar fora da economia, imaginando que nunca mais conseguiria escrever nada tão brilhante, mas regressou, tornou-se empreendedor, fez uns negócios com enorme sucesso e regressou em 2010 com uma ideia na qual estas cidades do crescimento se inspiram. Essa ideia chama-se Charter Cities, talvez a tradução mais óbvia seja as cidades floral, na medida em que aquilo que ele defende é que devemos criar cidades novas. Ele está sobretudo a pensar em países emergentes, como estes que têm aparecido nos últimos anos, cidades novas a quem são atribuídas uma espécie de cartas de foral, dando-lhes total autonomia para tomarem todas as decisões, seja económicas, seja financeiras, seja fiscais, sobre a forma como essa cidade e esses negócios devem ser regulados. Ele quer que estas cidades, estas cidades floral, se multipliquem o mais rapidamente possível pelo mundo, de modo a conseguir encontrar aquelas que são melhores exemplos para depois agarrar nesses exemplos e aplicá-los às economias mais maduras. Portugal não pode ser uma dessas cidades, mas tem, beneficiando destes investimentos massivos que foram feitos em infraestruturas nos últimos anos, uma característica relevante que todos também conhecem, que são os parques industriais à entrada de cada cidade e, sobretudo, à entrada de cada distrito. Se nós disséssemos que esses parques industriais se transformavam agora naquilo a que passaríamos a apelidar de cidades do crescimento, diríamos que iríamos colocar nessas infraestruturas que já existem, as empresas que existem e todas aquelas pessoas que quisessem criar um negócio novo. Podíamos, como é evidente, e depois na conversa podemos discutir essas nuances, eu aqui só queria explicar-vos a ideia base, já discuti com muitas pessoas, inclusivamente dentro do grupo Empresa pensámos se isto não podia ser um projeto interessante do ponto de vista do papel que os mídias devem ter no futuro e levá-lo um pouco mais longe. Portanto, já mastigámos um pouco, só para dizer isso, mas tentando manter aqui a ideia só no seu conceito macro. Imaginem que as 20 cidades que são as capitais de distrito nacionais passavam a ter cada uma delas uma cidade do crescimento, ou seja, os seus parques industriais eram transformados numa cidade do crescimento. Essa cidade do crescimento tinha, como é evidente, logo ali, não tinha problemas de infraestrutura, não tinha problemas de legitimidade, mas tinha um problema de financiamento. Como é que se ia financiar estas cidades? É aqui que entra a provocação que o Miguel falava, para a qual eu acredito que mesmo quem não está nesta classificação estaria disposto a financiar. Eu estaria, por exemplo, e não estou nesta classificação. Há em Portugal, mas é só para verem a métrica dos números, ou a dinâmica dos números. Há em Portugal 12 mil portugueses com um rendimento declarado superior a 640 mil euros anuais. Se inventássemos uma taxa, a que chamávamos a taxa do crescimento, cada um desses portugueses pagaria, através dessa taxa, 19 mil euros para cada uma destas cidades do crescimento. O que significa que cada uma destas cidades do crescimento teria todos os anos 11 milhões de euros para investir em projetos novos. As 20 cidades do crescimento teriam todos os anos 233 milhões de euros para investir em negócios novos. A matemática tem este lado fascinante, que é quando se começa a multiplicar, e a multiplicar por bases razoáveis, os números são de facto muito estimulantes. Portanto, um país sem financiamento encontrava um mecanismo para a 20 capitais de distrito entregar 12 milhões de euros por ano para serem investidos em pequenos negócios. Do ponto de vista fiscal, como é evidente, ninguém gosta de pagar mais impostos, já todos estamos perante taxas de imposto absurdas e, portanto, o catch, se quiserem, aqui o SWIFT desta ideia era transformar essa taxa em unidades de participação do fundo que seriam as cidades do crescimento,
e em que metade dessa taxa teria dedução à coleta. Portanto, já temos, neste momento, os portugueses a pagar muito imposto. Portanto, esses 19 mil euros que eram pedidos a cada um destes portugueses transformavam-se em unidades de participação do Fundo das Cidades do Crescimento e tinham 50% de dedução à coleta. Isto parece tudo muito fácil, eu acho que é, na verdade. As ideias mais dinamizadoras são as mais fáceis, são as menos complexas e são aquelas que fazem mais sentido para toda a gente. Eu estaria disposto, em cima da sobretaxa que já pago, a pagar mais esta taxa, porque esta taxa significava que eu passaria a deter unidades de participação de um fundo que acreditava, sobretudo, na capacidade dinamizadora dos portugueses. Eu estava a envolver-me ainda mais com o meu país, sabia exatamente para onde estava a ir o meu dinheiro, não estava dependente de nenhumas teorias complexas e centralizantes desenhadas por algum ministro da Economia e dizia, através dessa taxa, que aquilo em que eu acreditava verdadeiramente era nos portugueses e disso acho que nenhum de nós abdica. Obrigado. Eu agradeço ao Martim esta exposição interessante. Eu tenho um amigo meu que prezo muito, que diz que isto só vai com ideias. Quer dizer, só com ideias é que nos safamos. Portanto, é uma ideia interessante. Mas o programa que eu tinha previsto era um programa linear em que cada interveniente faz a sua apresentação e depois fazemos o debate no fim. Mas eu não resisto aqui a uma pergunta ao Martim. Desculpem, antes de passar ao próximo convidado. É que o Martim falava aqui num esquema que no fundo é de financiamento. Mas o exemplo que tínhamos criticado antes, o dos cafés e isso, também tem financiamento. Então eu pergunto, aqui o ponto crucial, além do financiamento, não é também a estratégia, a ideia do negócio? Porque se os portugueses com este financiamento se põem a fazer cafés nas cidades de crescimento, é um sarilho, não é? E portanto, ou pastéis de nata, ou outra coisa assim, digamos, de reprodução fácil, sem valor acrescentado. Não tem que haver aqui na sociedade do crescimento também um pensamento estratégico? Desculpe. O melhor sinal da pergunta é ter havido perguntas, normalmente não há. Isso é ótimo sinal desta ideia. O problema dos cafés é que é um investimento dirigido. Aquilo em que nós não acreditamos, suponho que nesta sala mais do que em muitas outras, é investimentos dirigidos. De cada vez que alguém tenta dirigir um investimento, de cada vez que alguém tenta dizer a economia devia ir por aqui, os resultados são normalmente catastróficos. E os cafés, na minha opinião, são um bom exemplo do investimento dirigido. As cidades do crescimento, se tiverem um enorme defeito, é esse, é que acreditam na capacidade das pessoas sozinhas, das pessoas deixadas ao seu próprio destino, tomarem decisões corretas. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, a estratégia é um risco, mas é o risco, se quisermos, que corremos por acreditar em sociedades liberais, como acredito que é, eu acredito mais na capacidade de cada um de nós do que na capacidade de alguém me dizer o que é que eu tenho que fazer amanhã de manhã. Muito obrigado.